Seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma live da Escola de Botânica. Eu me chamo Anderson Santos e estamos aqui em mais uma semana para bater um papo com um convidado super especial. Digam para mim se vocês estão ouvindo direitinho, se está tudo certo com o som, se dá para ver direitinho também, porque hoje esse bate-papo vai render bastante assunto. A gente tem bastante coisa para conversar ali com o nosso convidado, que é o Samuel, e quero agradecer já a presença de todo mundo que está entrando, né, para a gente conseguir ter essa conversa descontraída numa tarde de quinta-feira, né? De onde que vocês estão falando, gente? Manda aí pra gente. Para quem está vendo esse vídeo aqui, ele fica disponível no YouTube também, então se você está vendo o vídeo pelo YouTube, você vai ver que a gente vai conversar com a tela aqui, com as pessoas, mas então não estranhe que é por conta disso. A gente está transmitindo pelo Instagram e depois ele vai para o YouTube. Só dar um recadinho inicial, a gente está na semana especial aqui da Escola de Botânica, que é a Semana Aprenda com as Plantas. Amanhã a gente tem um lançamento, na verdade, a abertura das inscrições dos nossos cursos semestrais, então fiquem ligados ali no site da Escola de Botânica, que é escoladebotanica.com.br. Vocês conseguem fazer o cadastro para receber amanhã. Quem se cadastrar ainda hoje, recebe amanhã pelo e-mail 3 aulas aí que a gente vai compartilhar com vocês. Uma comigo, do curso de Introdução à Botânica, outra aula com a Patrícia, que é do curso Os Usos das Plantas, e outra aula do professor Gabriel Ked, que é uma aula sobre agronomia ali para o paisagismo, uma aula mais especializada para o pessoal que trabalha com paisagismo. Samuel já chegou e eu vou chamar ele por aqui. Enquanto ele está chegando, eu já vou avisar vocês que a gente vai fazer só um ajuste depois para desativar os comentários, para poder conversar direitinho. Chegou! Olá, pessoas! Tudo bom, Samuel? Tudo bem, Anderson? Obrigado pelo convite, viu? Imagina, que prazer, que alegria ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, obrigado mesmo. Fiquei muito feliz com o seu convite. Falei, não posso recusar de jeito nenhum. Ele estava pronto ali, ele falou, com certeza, vamos lá, mas que bom. É que isso você aí, ué. deu esse retorno, que bom que você está aqui com a gente. Eu acho que, como eu te disse, né, a ideia é a gente conversar um pouquinho, conversar na frente das outras pessoas, né? E compartilhar um pouquinho daquilo que eu acho que é mais curiosidade que a gente tem do lado de cá, de saber sobre uma série de coisas que você realiza por aí. Como eu Legal. costumo fazer, Samuel, eu não vou te apresentar porque eu acho que sacanagem, né? Você pode se apresentar melhor do que ninguém. Então, fica à vontade, conta pra gente quem é o Samuel, um botânico no Tá, apartamento. joia. Maravilha. Então, meu nome é Samuel Gonçalves, eu sou biólogo, professor de biologia. Eu sou professor de biologia no Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Dou aula para o ensino médio no Cefet. E eu fiz mestrado e doutorado em botânica, especificamente na anatomia vegetal. Eu estudei anatomia de galhas durante o meu mestrado e meu doutorado. Então, eu diria que eu sou um anatomista, né? Mas acabei indo muito para essa área da educação. Eu sou muito fascinado com o ensino. Então, estando inclusive no ensino médio, eu me apaixonei mesmo pelo ensino médio. Eu gosto demais de dar aula no ensino médio. E aí, de repente, veio a ideia do canal. Né? Mas essa, daqui a pouco eu conto como é que surgiu, né? Muito bom. Mas basicamente a minha formação é na biologia. Eu fiz licenciatura em ciências biológicas. Fiz algumas matérias do bacharelado, meio que para treinar para o mestrado. Eu não sou bacharel, não adquiri o título. Peguei só aquelas matérias que iriam me ajudar para passar na prova, né? Digamos assim. E aí depois fiz o mestrado, né? E o doutorado na sequência mesmo. Fiz mudança de nível, inclusive. Que legal. Na sequência mesmo. Que legal, Samuel. Eu vou pedir licença para o pessoal, só para desativar os comentários aqui, para não ficar em cima de você. Daqui a pouco a gente ativa novamente, tá, turma? A gente volta a bater um papinho ali. Samuel, curiosamente, eu também sou licenciado em Ciências Biológicas. Ah, que legal. Né? Acho que eu tinha também essa intenção de trabalhar com ensino e também fui bisbilhotar lá nos bacharéis, né, o que tinha de matéria para fazer. Mas a gente que acompanha aqui o seu trabalho há tanto tempo, nota o quanto que você tem uma habilidade, e mais do que habilidade, eu diria que é muita experiência, né, em comunicar
a questão da biologia. Professor, nem sempre, né? A gente sabe que vai chegar nesse lugar de ter tanta clareza ao abordar determinados assuntos, mas é muito nítido o quanto que você consegue passar com muita paixão ali os assuntos que você transmite. Ah, que bom, fico muito feliz em ouvir isso. Eu acho que todo mundo que está aqui concorda comigo, quem não concorda ali, né, não vai conseguir nem comentar agora também. Não, mas brincadeira. Agora, conta para mim uma coisa, Samuel. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que trabalha com assuntos ligados à natureza. E que eu vejo que coincide geralmente em alguns pontos da nossa vida, né? Quando você fala, não precisa ser só a bióloga ou biólogo, mas qualquer pessoa que de alguma forma tem algum tipo de relação, principalmente profissional, com elementos da natureza, com seres vivos, né? E eu volto sempre um pouquinho lá para a infância. Você tinha uma relação próxima com plantas versus natureza já na infância ou não? Foi depois disso daí? Pergunta excelente, né? Há pouco tempo eu postei no meu Instagram uma foto, no Dia das Crianças, aliás, foi aquela coisa que todo mundo posta no Dia das Crianças, né? No Facebook, eu acabei postando no Instagram uma foto minha e sabe, foi muito curioso, né? Procurando a foto da infância, eu não achei praticamente nenhuma que não tinha planta, né? Então é uma foto da varanda da minha casa, lá em Carmo do Cajuru, que eu nasci, na realidade eu nasci em Divinópolis, mas longa história, porque não tinha hospital em Cajuru, e aí, exatamente, tristeza do meu pai, nossa, quando ele fala, natural de Divinópolis, a tristeza dele, ele não queria, né? Queria que fosse de Carmo do Cajuru, né? Mas tudo bem, questões logísticas, né? Técnica, sim. Mas aí eu lá nessa casa, e a minha mãe tinha, eu lembro disso, e as fotos, quando eu vejo, né, me remete a essa memória de samambaias choronas gigantescas que a minha mãe tinha. Muitos cóleus, né, o Solenostemon, muitos cóleus, assim. Eu lembro, ela chamava de coração de Cristo ou coração magoado, né? Sim. Eu lembro de ver aquelas plantas super coloridonas também. E aí, chocantemente, numa dessas fotos da infância que eu postei lá no Instagram, tinha eu fazendo xixi, né, no quintal, obviamente, tinha essa foto lá. Sim. E uma planta, assim, que hoje em dia não é tão comum, mas a minha mãe tinha uma rafidófora. Não era nem a tetrasperma, acho que era a rafidófora naquela época. Acho que a rafidófora decursiva, que dá pra ver na foto. Eu assim, como assim como foi minha mãe parar tinha lá, essa né? planta? Nem eu tenho essa rafidófora ainda, pra você ter ideia. Minha mãe tinha lá, né, quando eu tinha 1 aninho de idade, ou 2 aninhos, se eu não me engano. Sim. Então, não tem jeito, assim. A minha mãe sempre cultivou muitas plantas. Eu falo minha mãe porque mais ela que cuidava mesmo, né? Meu pai é professor, ela também é professora, mas acabava que ela cuidava muito. Eu me lembro também de regar muitas plantas para ela sempre pedia essa ajuda pra gente. E meus avós maternos, minha avó paterna tinha uma casa lotada de morangos, que eu sempre comia no jardim. E tinha um alecrim, que eu lembro sempre de pegar a mudinha para minha mãe temperar a carne. Sim. Na época da infância ainda comia carne, né? Sim. E tinha muitas dálias na casa da minha avó paterna também. Meus avós maternos têm fazenda, até hoje os dois são vivos, e tem uma fazenda gigantesca, de sempre que eu me lembro, por gente eu ia nessa fazenda. Lá, né? E é assim, é uma floresta com uma casa no meio, né? Não tem jeito, é muita planta, é muito mato, é muita frutífera, Casa de maravilha. vó. É casa de vó. Casa de vó, que Mas, muda, né? mas é uma fazendona com uma mata nativa, onde eu descobri, olha que coisa interessante, né? Eu na minha adolescência, passeando pela mata nativa, vi uma orquídea, falei, é uma orquídea, deve ser super rara, vou descobrir uma espécie nova, né? Eu naquela do já tinha esse adolescente. desejo ali. Pois é. Ai, vai ter o meu nome aquela espécie, né? Levei, fui pesquisar, perguntei para um pesquisador aí. Nossa, esse é o Clades maculata. Ela tem em todo lugar do mundo. Todas, ela né? é praticamente uma orquídea pan distribuída. Só não deve ter na Antártida. E olha lá. Ai, que tristeza. Mas o deslumbre, né? Na verdade, eu vejo muito positivo, né? Da gente se deparar com essas experiências. Exato. Exato, Tempos com atrás, certeza.
Tempos atrás eu estava comentando com os amigos o quanto que alguns programas de televisão, né, na infância também influenciaram essas tomadas de decisões, né? E programas que Exato. falavam de ciência, que falavam de natureza, e que a gente Planeta ficava Terra. A planeta gente Terra assistiu Planeta totalmente. Terra, né? Com certeza, a gente assistiu. David Attenborough, né? Total, exatamente. Então a gente tinha essa ligação. Mas que legal. Eu digo isso, sabe por quê, Samuel? Eu vejo quanto que é importante na formação, e você como professor sabe disso tão bem quanto eu, né? O quanto que é importante na formação e principalmente nos anos iniciais de uma criança na escola, ter acesso É, a experiências que estimulem o contato com a natureza, né? Isso exato. constrói seres humanos completamente diferentes daqueles que não têm esse contato, a gente sabe muito Com bem. certeza. Eu brinco muito às vezes com alunos, né? Os meus alunos de ensino médio falam assim: ah, vocês são menino criado em apartamento. Hoje eu não posso muito falar isso porque eu sou de apartamento e tenho 1 milhão de plantas, né? E tenho Exato. gatas e tudo mais. Mas aquela frase meio preconceituosa com Sim. apartamento, né? Que é o menino que não viu vaca, que acha É, que a carne nasce no supermercado, numa embalagem, exato. né? A gente Exatamente. brinca muito assim. Essa experiência é realmente fenomenal, né? E É, assim, transforma. eu tive uma referência, até legal você ter falado isso. Eu diria que é da minha adolescência, né? No período da Ana Maria Braga, no Note Uhum. a Note, Ah, eu assistia direto. ela tinha um convidado que é o Samuel Jorge de Mello. Ah, eu sei quem é. Era demais, né? Rapaz, o Samuel Jorge de Mello, e eu uso uma ideia dele como grande slogan do meu canal, que é o Sim. Presentei com Plantas, porque eu ouvi o Samuel Jorge de Mello falando isso, Uhum. praticamente todo o programa. Ele falava assim: as pessoas dão roupa, elas dão brinquedo, elas deveriam presentear as pessoas com planta. Sim, Todo mundo gosta de planta, a gente tem que fazer as pessoas gostarem de planta, né? E eu acabei exato. trazendo isso para o canal, obviamente em homenagem a ele, descobriu, né, que ele faleceu, o sítio Sim. dele, infelizmente, parece estar bem abandonado, né? Uhum. Mas foi uma pessoa que me inspirou demais, o Inspirou, né? Samuel Jorge de Mello. Impressionante. E quando que você decidiu, vou estudar biologia e vou, sei lá, vou viver isso? Tem uma pressão na Rapaz, adolescência, né? Já faz algumas décadas que existe uma pressão. não é? Você termina o ensino É médio, você tem que decidir o que você vai fazer. Caramba, meu, dá um tempo. tenso, né? Mas olha, eu vou te deixar surpreso com a minha história, porque ninguém me pressionou até então, porque não tinha nem como pressionar, porque de tão Já precoce que eu fui. tava. É um negócio tão louco, porque quando eu vou pegar na minha memória, eu me lembro de uma professora na sexta série, aí a gente denuncia a nossa cidade, É, né, Anderson, nessa denunciidade, é. hora, né? Que agora é o sexto ano, né? Você foi Mas na professor da sexta. sexta série, isso não foi? Exatamente! Eu Eu também. já dei aula na sexta série. Eu também. Ferrou. Ferrou já. Pois é. E aí eu lá na sexta série, a professora mandou a gente fazer uns desenhos. E aí era basicamente copiar desenho do livro, mas eu copiava os desenhos de bactéria, cianobactéria, protozoário, alga, e eu achei aquilo genial. E eu desenhei, ela pediu para desenhar 10, eu desenhei todos os desenhos do livro, de Sim. bicho, planta, mas principalmente plantas, e as algas que agora também são do grupo das plantas, né? Uma longa história aí da Sim. evolução, mas e aí eu apaixonei por aquilo e na sexta série eu falei assim, eu quero mexer com animais e plantas. Eu não sabia ainda que chamava biologia, né? Uhum. Eu quero ser cientista, alguma coisa assim, mas eu tinha alguma predileção já e falava, não, eu acho que eu vou mexer com planta. Sim. Plantas são uma coisa que me atraem demais. O meu pai também tinha muito disso. O meu pai é um aficionado pelo cerrado brasileiro. Aliás, cerrado brasileiro é até uma redundância, né? Pela savana brasileira, então, Sim. né? Vamos Sim. falar assim. E ele ama frutas do cerrado, né? Os frutos do cerrado. Tanto que tem um livro que são os frutos do cerrado, Sim. né? Do Marcelo Kuhlmann, que eu dei de presente Exato. para ele Que recentemente. Um legal, livro ele deve ter genial. adorado, né? Nossa, ele ficou fascinado, né? Então, assim, ele sempre me falou, o pequi, tal coisa, o araçá. Então, eu sou daquele que conhece araçá, conhece Uhum. pequi, conhece gabiroba, né? Sabe o Já sabor comi dessas isso, coisas, né? sei, araticum, eu já comi isso tudo, né? Cagaita, Sim. que mais? Esqueci. Mas várias frutas do É um cerrado aí, monte, né? né? É um Sim. monte. E assim, é muito genial porque meu pai, a gente acampava sempre.
E a gente tinha comida, né, no meio do mato. Isso era muito genial, de pensar que, tudo bem, a gente levava comida, mas andando no meio do mato a gente Se aprendia encontrava, né? algumas plantas e sabia o sabor delas. Isso é realmente fantástico, né? É Você me muito trouxe impressionante. uma memória agora, né? E volto nesse lugar. Quanto que ter influências, né? Ter esses heróis, né? Hoje eu vejo. Eu estava Aham. lembrando de uma coisa. Quando eu era criança, tinha muito TV Cultura e tinha um programa que era o Gloob Gloob, dos dois peixes lá. Sim, E tinha aham. um desenho animado que passava lá que se chamava Turma do Bom Clima, que eram super-heróis que combatiam a Gente, poluição e tudo mais. Eu nem ó, lembrava disso. Mas quando vê esse eu não no lembrei, não. YouTube umas coisas assim, quando eu vi a imagem, eu falei, gente, assistia isso. E o quanto que também, por exemplo, meu pai tinha uma ligação muito grande com pássaros. E teve um Olha só, momento que eu também achei, tinha um livro, dei um livro para ele lá sobre os pássaros e foi uma emoção coletiva, assim, de ver esse encontro. olha Então, só, essas influências familiares, elas transformam mesmo a nossa trajetória, né? com Aí você foi certeza, é muito estudar legal. biologia, só que dentro do curso de Isso, biologia, digo isso por ter vivido algo similar, e é um assunto que eu aham. debato muito com os pesquisadores do Brasil todo, né? O quanto que existe uma quase natural resistência do estudante de biologia, uma talvez influência, não diria resistência, mas uma influência de não gostar de botânica, porque é tratado em alguns lugares, né? A gente precisa sempre tomar cuidado com isso, porque não é verdade, tá? Estou Sim, dizendo aqui, é aham. só, mas é uma realidade que parece que é difícil. Então as pessoas, eu digo isso que na minha graduação, ninguém Aham. queria saber de botânica, ninguém, nenhuma pessoa, assim, só eu estava lá É. atrás das plantinhas, né? Foi assim, Olha, assim, isso, ou pois não? é, isso é muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque vamos lá então primeiro a sua pergunta direta, né? Na faculdade, por sorte, éramos uns 3 ou 4 na minha turma que estavam mais voltados para botânica mesmo. Eram A quantos gente gostava de alunos? planta. Ah, de 40, É. né? Mas era um décimo. Vamos Tá dizer bom, que tá bom. A tecnicamente biologia é está muito até. grande, Pois é. Então tinha 4 que gostavam da botânica, mas aí tem, eu diria que tem um problema, né, nessa botânica. A botânica um chamava taxonomia de criptógamas e. Como é que é? fanerógamas. Não, era só criptógamas, Ah, inclusive. tá, separado, Taxonomia de né? criptógamas. E aí, o que a gente estudou na primeira aula de taxonomia de criptógamas botânica? Bactéria. Poxa, Já não deu muito certo, né? a gente foi fazer Gram na aula de botânica, né? O teste de Gram. Aí eu, gente, peraí, que planta é essa chamada bactéria que eu nunca ouvi falar no ensino médio, né? Aí beleza, aí de repente vem fungo. Aí eu, oi, Oi, o que tá cogumelo, acontecendo? mas uma das minhas aulas do ensino médio que eu aprendi para passar no vestibular foi fungo não Fogo. é planta? E E tava agora lá eu na tô na aula botânica, né? e estava na botânica, eu aprendendo todos os ciclos de vida de todos os fungos, e É, zigomiceto, ascomiceto, deuteromiceto. Eu, meu Deus, cadê planta? Né? demora Ou para seja, chegar, né? eu acho que falta essa organização. Eu não sei mais como tá na É, UFMG, que mudou foi onde eu bastante, né? estudei. Eu sei que já mudou muita coisa, mas eu acho que isso é um problema. Você começar uma botânica sem planta, É. né? Isso é esquisitíssimo. Você precisa seduzir, né? Como é que você Pois seduz é, ali? Como é que você causa sedução para convencer o pois cara é. que vale a pena, né? Exatamente essa sedução, eu acho que faltou pelo menos para a minha turma de faculdade. Então, né, Sim. estou dizendo, eu não sei É, a como gente são não nas pode outras generalizar, né? faculdades, né? Mas na minha turma eu sei que faltou isso. E aí, quando a gente ia para a citologia, para as anatomias, né, aí era tudo muito fascinante, o corpo humano. Então acaba que muitos colegas vão para essas áreas mesmo, não tem muito Sim, jeito, né? sim, Agora, foi interessantíssimo você tocar nesse assunto em relação ao ensino básico, que eu acho que é um ponto fundamental. sim. Muitos. E aí eu acho que é um reflexo dessa faculdade, que às vezes o aluno não é instigado à botânica e não quer saber, e acha que é difícil mesmo, e que tem muito nome, não sei mais o quê. E aí, quando essa pessoa vira professor ou professora, ela chega na sala de aula, o que ela faz com a botânica? Ela vai empurrando com a barriga Deixa até pra o lá. último bimestre, quando tem já um monte de coisa acontecendo, e não vai dar tempo, e aí no Deixa pra máximo o que lá. a pessoa dá? Ela dá uma flor
com a decoreba de todas as estruturas da flor. Exato. Inclusive com o nome errado, né? Que a gente Sim, sabe muito bem a gente que sabe bem. né? Exatamente. Ou com nomes arcaicos, do tipo usar a palavra pistilo, que nem é tão utilizada, mas nem Exato. tem a noção do carpelo ou gineceu, né? Essas palavras viram uma grande salada na cabeça de um estudante de ensino fundamental ou médio, que ele fala, credo, não quero botânica não, né? decorar os nomes das partes da flor. Coisa horrorosa. E a parte Poxa, por que prática, né? Tem tanta coisa legal. Por que o professor não levou uma planta carnívora para a sala de aula para ver a Dionéia fechando a armadilha? Olha que trem mais genial. Pira, né? Exatamente. Não é? Então, assim, aí vem essa questão. E essa coisa vira uma grande bola de neve, né? Sim. Lá da faculdade, aí vai para o ensino médio, quando você vira professor no ensino médio, e aí se você passa depois para frente e um aluno seu vira professor, ele não quer botânica, Exato. porque Deus me livre botânica, porque lá no meu ensino médio foi horrível. Então, assim, a gente tem que tentar driblar isso. Eu sei que a escola de botânica é excelente nesse aspecto, porque eu sei que vocês têm um curso online, inclusive, genial, né? Inclusive, eu indico para várias pessoas, você até me falou que o povo fala assim, o Samuel indicou. Nossa, todo mundo fala, vem aqui por conta do Samuel. Não tem jeito, é o único curso online que eu indico é o de vocês, porque eu sei da competência de vocês, você como formador aí de pessoas ligadas à botânica, e essa importância que vocês dão, né? Eu acho que isso é fundamental. E aí que tá, é importante que a gente crie essa rede de informações, de que a botânica é legal. É legal, exatamente. De que tem muita coisa boa, e de que nome tem em tudo quanto é lugar. Exato. Tem nome das leis da física, tem nome Tudo na tem química, nome. tem nome. Tudo tem nome. Não é mais ou menos na biologia, né? Eu costumo dizer o seguinte, Samuel, a gente tem os estudantes que fazem o curso online, por exemplo, que sempre foi presencial e agora a gente está no online também. Imagina qualquer assunto que você se dispõe a estudar, ou que você se dispõe sei lá, se abrir para um novo assunto, tem terminologia nova, você tem palavras novas, é um novo idioma praticamente que a gente se dispõe a aprender, né? Mas tirando essas máscaras, né, que eu acho que culturalmente são colocadas, principalmente na escola tradicional, né, e principalmente com os modelos mais antigos que a gente tem das aulas, que deixam para lá as plantas. Eu fico, gente, você consegue muito mais mostrar o que é vida a partir de uma planta que está no jardim da escola do que com um leão que está lá na África. Que maneira de ficar falando do leão, que coisa. Livro de animais, só tem animais da África, né? Só tem animais da África. Temos muitos desafios pela frente, né? Mas, diante disso, você estudou biologia, foi trabalhar com botânica, com anatomia, né, de galha, que é um assunto extremamente... Eu acho que é fácil explicar galha, não é tão fácil, Nossa, né? super. É fácil? Não mesmo. Não é fácil, então não vamos nem... não. Você fala assim, explicar agora o que é galha? Não, isso é. É porque eu achei que você tinha perguntado se estudar galhas é uma coisa fácil. Não, estudar não, de jeito definitivamente. nenhum. Tá. Não, explicar galha é uma coisa super tranquila. Galhas são neoformações, ou seja, a gente generalizaria como tumores, né? Sim. Poderíamos dizer assim. Nem todos têm características de tumor, mas são crescimentos exagerados em geral, às vezes até hipocrescimento também, hipodesenvolvimento, mas em geral são crescimentos maiores que acontecem em plantas induzidos por vários grupos de organismos. Então tem vírus que causa galha, exemplo, ai meu Deus, esqueci, vassoura de bruxa é fungo, né? Não é a vassoura de bruxa. Esqueci um exemplo agora de vírus, mas tem galha de bactéria, tem galha de fungo, que é, por exemplo, a vassoura de bruxa, que afeta o cacau, né? Sim. Tem galha induzida por outras plantas, as ervas de passarinho acabam induzindo galhas nas plantas que elas parasitam, né? Que são suas hospedeiras. Isso é bem interessante, forma uma crosta grandona e aberta, assim, é bem legal. Legal, né? Eu achando legal o tumor de planta, né? Também acho. Mas eu acho super legal. Mas eu vi uma vez essa da erva de passarinho, eu fiquei tão chocado, assim, eu falei... Pois é. É realmente impressionante. E tem vários animais que causam galhas também. Tem ácaros que causam galhas. Tem uma bastante comum na lixia. Para quem cultiva lixia, às vezes a folha enrola todinha, fica meio amarronzada. Geralmente é ácaro que está causando aquela galha.
Galhas de insetos são as mais não posso dizer, mas são muito São estudadas, bastante, né? Eu estudei galha de inseto no meu mestrado e doutorado. Tem galha de... O que mais? Inseto, ácaro... Acho que são só esses mesmo. São esses, dos artrópodos são esses. Então são interações ecológicas de parasitismo com planta. A planta acaba isolando esse organismo de alguma forma e o organismo acaba funcionando como um dreno. Então é um estudo multidisciplinar. Você estuda fisiologia vegetal, anatomia vegetal, genética, você estuda o animal, taxonomia do animal, a interação inseto-planta, então tem a ecologia. São processos ecológicos muito interessantes mesmo. As galhas são geniais. E é impressionante, assim, quando eu estou andando nas matas, né, às vezes com grupos de pessoas, porque a gente leva muita gente, principalmente aqui em São Paulo, a gente tem a facilidade, né? Os estrangeiros acham o máximo. Nossa, vocês têm floresta perto, né? E a gente não dá tanto valor para isso, né? Eu acho que no Brasil inteiro a gente não se dá conta do quanto que a gente é privilegiado de morar aqui. Mas leva lá e vê as galhas, assim, é uma coisa que causa até comoção nas pessoas, né? De entender como que as plantas conseguem ter sistemas tão especializados, né? Para gerar essas situações. Você começou, diante de todo esse envolvimento, você começou a cultivar plantas. Isso. Aí você morava num apartamento, né? Isso. E aí? Como é que foi essa história? Você tem centenas ou milhares de plantas? Centenas. Milhares. Já estamos em milhares, já. Não milhares, 1 milhar, né? Um milhar e algumas centenas. Sim, então, atualmente, assim, a gente parou de contar, né? Já tem um tempo. Deixa pra mas quando a gente mudou para esse apartamento, a gente estava em torno de 1.000. E aí depois na pandemia, a gente fez uma série de parcerias e fomos ganhando um monte de planta. Então, a gente está em mais de 1.200, sem sombra de dúvidas, né? Mas, assim, eu cultivava plantas, mas muito sutilmente no meu apartamento. Eu tinha plantas suculentas na janela, sempre tive muitas suculentas na janela, e algumas folhagens, mas uma coisa muito assim, aquela planta ali que eu comprei no supermercado, né? Não, obviamente não existia o que você sempre trata aqui também, que é a cegueira botânica, porque obviamente eu sempre tive um olhar diferenciado, mas era só uma planta, né? Aquela planta no canto. Até que assim, eu conheci uma pessoa e eu viciei essa pessoa, né? O meu marido, ele ficou mais viciado em planta do que eu. Você. E aí ele falou assim, não, a gente precisa de mais, a gente tem que ter mais, então vamos comprar mais. E a gente foi enchendo a casa de planta, até que um belo dia ele falou assim comigo, olha, você sabe tanto de planta, você tem tanta planta bonita, por que você não tem um canal? Eu falei, porque tem um monte de canal de planta já. Aí, não, mas tem que ter um canal. Aí eu falei, não, eu não quero ter um canal, porque já tem um monte de gente falando de suculenta, de folhagem. Olha lá, tem a Carol Costa, tem a Lúcia Borges do Vida no Jardim, tem a Nô Figueiredo. Eu já acompanhava a galera toda, mas nenhum deles é botânico. Aí eu... Pois é. Interessante. Aí ele falou assim, então fala sobre esse cacto aqui pra mim. Eu peguei um cacto na mão e comecei. Esse cacto, ele falou, nossa, eu vou gravar. Aprendi tudo, né? Ele aprendeu tudo ali. E o mais genial foi o seguinte, eu usei terminologias técnicas e ele foi o meu freio, o meu freio não, ele foi o meu termômetro, porque eu falei assim, então tem um parênquima aquífero. Aí ele, quê? O que é isso? Eu falei, tem um tecido que armazena água dentro da planta e por isso ela resiste à seca. Aí ele, entendi. Então tira o parênquima, né? Ou muda. Tira, ou então pelo menos fala, tem um tecido que armazena e no final chamado de parênquima aquífero. Então isso foi o legal, muito legal, porque ele é fotógrafo profissional, então ele é o cameraman, ele é o diretor do canal, né, e tudo mais. Então e ele dá o aval na hora. Dá para entender ou não dá para entender, porque ele não é biólogo, ele não é botânico. Exato, então isso foi muito legal. E o que eu fiz? Eu peguei, então, essa ideia, a informação científica, e tive que transformar para ele, primeiro, em uma informação mais popularizada. Claro. Não sem conhecimento científico, mas eu tive que traduzir o conhecimento científico para ele. E aí funcionou super bem no canal.
Muito bem, é um sucesso, né? Você tem Ah, milhões que lá bom, de obrigado. pessoas te acompanhando. E tem que acompanhar. Quem está aqui e não acompanha o Samuel, por favor, vá lá no YouTube agora, um Botânico no Apartamento, no Instagram que já está aqui, já consegue pegar por aqui, ó, dá para ver. É isso aí. Então, acompanha principalmente porque tem uma coisa, Samuel, que eu falo que é um dos maiores desafios, né? Eu Uhum. converso muito com as pessoas que tentam, e que tentam não, né? Que na verdade fazem efetivamente um trabalho como o seu, que é de popularizar a ciência. A gente vive um momento muito dramático, né, da história da ciência no Brasil, onde a Nem me gente fale. não tem crédito para um monte de coisa, ninguém acredita em um monte de coisa. E eu É. vejo que boa parte disso é uma parte responsabilidade, sim, de um contexto histórico, né, onde o Aham. cientista acadêmico se colocou num lugar muito distante da comunicação entre as pessoas. Exato. E sabe qual é a parte mais contraditória que eu acho dessa história toda, né? Quando a gente vai analisar na filosofia, Platão, que estava lá no século IV a.C., ele fundou a academia. E a Aham. academia era uma escola que tinha a intenção de popularizar a filosofia. E os Exato. acadêmicos eram os estudantes dessa escola. E hoje inverteu a coisa, né? Os acadêmicos, não, pelo amor de Deus, gente, nunca vamos generalizar nada. Estou só Aham. falando de um contexto histórico, até porque você deve notar por aí um movimento muito forte de mudança acontecendo Sim, agora, né? sim. Do pessoal todo que está na academia se envolvendo, popularizando, divulgando, que é fundamental que a gente crie essas pontes entre ciência Sim. e povo, população, quem não está dentro desse universo, né? Exato. Essa missão, eu acho que o meu canal surgiu, né? Depois que eu tive esse aval imediato, né, do marido, eu acho Sim, que deu mais gás, sabe, para falar assim, opa, sim, vamos popularizar essa botânica, que muita gente fala que é chato, que é difícil, e aí que a gente encontra alguns problemas, né, alguns obstáculos. sim, Existem YouTubers, por exemplo, né? Eu sou um YouTuber atualmente também. Existem sim. YouTubers que mantêm esse problema, que dizem assim: ah, não, você não precisa saber esse nome. Você não precisa saber que a samambaia é rizomatosa. Você não tem que saber o nome rizoma. Você tem que saber que a samambaia está lá e você quer cuidar dela. Não! Tem que saber. Gente, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu até trouxe a minha predileta aqui, ó, que é a minha Ai, Alocasia a púrprea, cúpria, eu tenho ela né? também. Ela é uma Essa, gata, essa essa é o flor. meu amor de paixão, né? Eu vou dar um, eu sempre dou esse exemplo aqui porque eu acho que é muito didático. Pelo seguinte, muita gente fala que isso aqui, ó, aliás, até do inglês, em inglês isso aqui é STEM, Uhum, né? No inglês isso aqui é caule. Olha sim, que confusão, né? confusão, Muitos né? vídeos chamam isso aqui de STEM, the leaf stem, ou seja, o caule da folha. Na Uhum, realidade, uma vez uma pessoa falou assim: como é que eu vou cuidar da minha locase? Eu falei: planta o caule na terra. O que a pessoa fez? Plantou até pegou? aqui. Plantou Nossa, até aqui. Apodreceu a planta toda. é claro. Então você pensa, nossa, mas é um conceito tão pequeno, né? O que significa caule? E se você não sabe o que é caule ali, você faz errado e perde a planta. Exato, exato. Então, são conceitos que podem parecer complicados, mas que não são, que são do dia a dia. E que com o tempo você consegue, olha, olhar para aquilo e falar, opa, aquilo ali não tem cara de caule, porque não está brotando nada dali. Em caules tem que brotar coisa, tem que ter gema, meristema, Sim, né? sim. Então, opa, não nasceu nada. Então ali deve ser um pedaço da folha. E é o cabo da folha, Uhum. né? Que no inglês virou o leaf stem, Virou, exatamente. né? Mas que Tem, é o pecíolo, que é o cabinho da folha. exato. Tem uma coisa, Samuel, que eu acho o seguinte: imagina você na condição de professor ou de ser humano, né? Você está lá num Aham, grupo de pessoas que você está tendo contato pela primeira vez. Eu acho que um movimento quase natural que existe da espécie humana, não diria nem só do brasileiro, é de saber o nome, perguntar o nome, né? E a partir do exato, momento que a gente consegue reconhecer alguém através do nome, o valor muda. É muito curioso exato, isso, né? A nossa mente ela é formatada para classificar as coisas em caixinhas, dar nome, para facilitar o reconhecimento. A maneira como o exato. nosso cérebro está acostumado a trabalhar há alguns milhares de anos, né? Não é à Uhum, toa que surgiu o a gente tem uma linguagem extremamente complexa a ponto de estar aqui sim, num celular, né, fazendo um não é? sistema de comunicação como esse. E assim, saber o nome de partes talvez não seja a coisa mais fundamental para a vida de um ser humano, mas para a pessoa que quer se aproximar da natureza, não causa problema nenhum. Muito pelo Exato, contrário, as exato. coisas ganham um outro valor, né? Parece que dá uma potencializada ali no valor de tudo.
concordo plenamente. Você cultivando aí milhares de plantas, milhar de plantas, né, na sua Isso. casa. Imagina, eu vejo que o pessoal manda bastante coisa para você e que você Sim, sim. recebe plantas de todos os lugares. E aí também, nos seus vídeos e no YouTube, uma das coisas que você sempre fez, né, eu vejo que é quase desde sempre, que é visitar lugares, é falar com Aham. pessoas, além das dicas e das receitas e das lições que você dá lá, porque o Samuel, gente, ele está falando lá desde como cultivar uma determinada suculenta num recipiente, até como combater uma praga, e também está dando aulas de botânica técnica ali também, É isso aí. traduzindo, né, aquilo que a ciência às vezes não consegue trazer para o dia a dia. E aí, Aham. você convive com muita gente. Imagino que Sim, tanto quem cultiva quanto quem quer cultivar plantas em casa. sim. Aí é uma pergunta que eu faço, porque eu tenho notado ao longo dos últimos anos, acho que cada vez por estar mais inserido dentro desse tema, né? O quanto que eu vejo, aí eu vou falar de uma condição muito particular e uma visão muito Aham. pessoal, né? O quanto que eu vejo que a vida das pessoas se transforma a partir do momento que elas começam a se envolver com o cultivo de plantas e levam isso a sério, por exemplo, né? Que levam a sério o que eu quero Exato. dizer de estudar, entender os Aham. processos e tudo mais. Você percebe, isso acontece por aí também? Você tem um olhar Aconteceu similar ou não? comigo, né? Sim, comigo também, mas eu digo em Né? relação Mas às eu digo outras. assim, sim, o que que acontece? Até pouco tempo eu estava até estudando sobre isso, que eu estava querendo fazer um vídeo a respeito dessa temática, né? Sim. Se realmente as plantas ajudam as pessoas a saírem de depressão, se tem um papel terapêutico, né? E eu encontrei vários artigos da terapia ocupacional. Então Uhum. não são artigos da área da psicologia em si, mas Sim. artigos de terapia ocupacional da utilização de plantas, seja em hortas ou cultivadas em vasos, né, individuais, no tratamento de pessoas com depressão, ansiedade, pessoas que estão isoladas socialmente, asilos, creches. Então, tem muito estudo dizendo que realmente tem um papel terapêutico, que as plantas conseguem trazer benefícios para quem as cultiva. Uhum. Muita gente no canal e no Instagram, acho que até mais no Instagram, que eu tenho uma relação mais direta com o público, eu lendo as mensagens sempre, muita gente me relata, e aí eu não vou dizer, não sei porcentagem, mas É é muita realmente gente, né? muita gente que comenta assim, nossa, Samuel, depois que eu comecei a cuidar de plantas, eu saí da depressão, ou me ajudou muito a depressão, diminuiu minha ansiedade, eu agora sou mais organizado ou organizada, eu consigo fazer mais coisas, eu sinto que eu sou capaz de alguma coisa, né? Uhum, Então, sim. assim, é realmente assim, os relatos são muito importantes. Sim. A minha vivência também com plantas me ajudou a sair de uma depressão também que eu tive durante um tempo. Sim. Cultivar plantas me ajudou bastante. E agora é fundamental que a gente também esclareça uma coisa aqui nessa nossa conversa, né? Exato. Lembrar que a planta é um auxiliar terapêutico. Exato. Nunca, jamais recomende para uma pessoa, como remédio para sair da depressão, o cultivo de plantas. Então, Exato. para sair da depressão é terapia e psiquiatria, né? Ou às vezes um ou o outro, né? Mas o que importa é profissional responsável por curar você da sua Claro. depressão ou te ajudar a sair dela. As plantas, a música, a arte são auxiliares, né? Elas são Exato. coisas que podem ajudar a gente a sair, mas jamais diga, não vai para terapeuta não, vai cuidar de suculenta. Que Não, é isso? por Jamais favor. falem isso, pelo amor de Nunca, né? Deus. A gente tem que ter muita responsabilidade. E uma coisa que eu Exato, falo muito para a gente tomar cuidado, né? Que a gente não pode humanizar também tudo. Tem que tomar muito exato. cuidado. Uma planta, né? Assim, eu ouço o termo e não é uma crítica, tá? Por favor, em nenhum momento aqui para absolutamente ninguém. Mas aqui para mim foi muito novidade a primeira vez que eu ouvi. Eu sou pai de planta, eu sou mãe de planta. Eu dei uma pausa assim, eu falei, nossa, agora existe esse lugar, né? As pessoas cultivando muita coisa e assumem esse lugar e, enfim, dá uma denominação para isso. Eu não vejo Uhum. problema, eu só acho que é o seguinte, as plantas têm valor por serem plantas, né? A gente não precisa humanizar as plantas para que elas ganhem valor. Assim como o Exato. animal, ele não precisa ser humanizado para ter o valor que tem, né? Ou para ocupar o espaço que tem. Eu costumo lembrar sempre do seguinte: uma planta ela cumpre exatamente aquilo para que ela veio
fazer, né? Ela faz fotossíntese, ela produz oxigênio, ela vai liberar o oxigênio dela, ela vai conseguir gerar flor, frutos, semeia, cumpre tudo, né? Eu acho que numa situação de uma relação tão aproximada, como já ouvi também, são milhares de relatos de pessoas falando, olha, isso me ajudou muito mesmo numa condição difícil. Eu vejo que o ponto central, que é um dos assuntos que eu mais tento trabalhar nos últimos anos, é que a gente perceba os movimentos da natureza. E quando se convive muito com plantas, a gente percebe que o ritmo delas é diferente do nosso. A coisa Exato. é muito mais devagar, né? E eu particularmente acredito que o ritmo real das coisas é esse, né? Que é esse ritmo Isso é mais muito bom. vamos com calma, e por isso que elas acabam sendo um termômetro, né? A convivência, é igual você falou, do seu marido dizer para você assim, não, para, não entendi, né? Traduz para mim. Acho que as plantas têm esse lugar aí na nossa rotina, que é de para de ser doida, né? De ficar correndo por aí. Eu não vou produzir flor na hora que você quer, tem que esperar um ano para ter flor de novo. Não adianta jogar um monte de adubo em mim, que eu vou morrer. Eu vou morrer, olha, eu vou morrer. Você tem ideia da ansiedade dele, né? Inclusive, Sim. ele fala assim, você falou de hormônio, vamos colocar hormônio na planta para ela crescer rápido? Eu falei, mas qual a dose? Eu não sei a dose que a cúpula precisa de hormônio. Ele falou, mas é tão fácil, é só jogar lá. Eu falei, não é assim a ciência, entendeu? E isso é interessante, né? O fato dele não ser da área me dá essa... Opa, peraí, então se um dia eu for falar de hormônio, eu tenho que explicar isso. Gente, não é abrir um frasco e jogar na planta. Porque a dose que você vai colocar, você pode inibir completamente o desenvolvimento da planta. Né? Exato, né? É remedinho, não tem jeito, né? Não doses excessivas vão causar problema. Pois é. Nas mídias sociais, nas redes sociais, né, como um todo, a gente tem visto, já tem alguns anos, um crescimento muito grande de pessoas envolvidas com as plantas. O que eu particularmente, agora compartilhando com você e com todo mundo que está vendo, eu vejo um lado muito positivo do modismo, né? Porque muita gente me pergunta assim, mas você não acha que é uma moda, que vai passar, que as pessoas vão depois deixar para lá? Eu acho que não, e eu acho que se as modas fossem como essa, estaria ótimo que fosse moda, tudo fosse moda. Exato. Mas a gente vê que tem bastante gente, eu acho que tentando fazer tantos experimentos, como gente também divulgando informações diversas, né? Tentando aproximar as pessoas disso. Agora, uma questão ali para... Mas há problemas. Exato, era isso que eu queria saber. O que você vê desse movimento todo? Então, eu vejo... Tudo tem os dois lados, né? Então eu consigo ver exatamente o positivo e o negativo aí, o yin e o yang, né? Dessa história. É muito bom que todo mundo esteja cultivando e criando canais no YouTube sobre cultivo de plantas, isso é genial. O problema que eu vejo é a linguagem utilizada que menospreza ou que... Como é que eu posso dizer? Não é menospreza, a melhor palavra. É o conhecimento científico. Ignora, então eu vejo um problema muito grande no conhecimento científico sendo ignorado quando uma pessoa pega duas plantas que para ela são iguais, em uma ela coloca... Eu vou dar um exemplo bem... para não parecer que eu estou falando do vídeo de alguém, porque vai que alguém que viu o vídeo que fez isso, né? Então eu vou pegar... Em uma planta eu peguei sal de cozinha e joguei nela, e na outra eu não joguei sal de cozinha. Então veja, são duas plantas, né? Em uma eu coloquei sal e na outra não. Essa planta cresceu mais. A que eu joguei sal, cresceu mais. E aí essa pessoa tira uma conclusão a partir de um, entre aspas, experimento científico que ela fez, dizendo que sal faz planta crescer, e faz um vídeo mostrando que o sal faz planta crescer. Pois é. Isso é ignorar conhecimento científico, né? Isso a gente nunca... propagar isso é complicado. Uma falha muito grande, né? Uma falha. E aí, muita gente está fazendo isso na internet. Eu vou fazer um experimento. Então, primeiro, a palavra não poderia ser experimento. Mas tá bom, então vamos considerar que... Vamos dar liberdade poética para a pessoa, né? Sim. É um experimento, então mostra exatamente qual a metodologia que você usou, quantas variáveis tem naquilo, né? É porque para ser experimento, né, Samuel, uma coisa que as pessoas às vezes ignoram, desculpa te cortar. Tudo bem. Que para ser experimento eu preciso fazer, mas você tem que conseguir replicar e ter tem que ser replicável, exatamente. E aí não adianta ser uma planta sim, uma planta não. Não adianta ser
espécies diferentes, uma com, outra sem. Tem uma série de padrões que a ciência busca para que a gente tenha a confiabilidade daqueles dados científicos, né? Então, eu acho que é muito válido todo mundo cultivar, é muito válido as pessoas dizerem as suas opiniões sobre o cultivo, mas eu acho que elas têm que se ater à seguinte informação. Quando eu coloquei esterco na minha Alocasia cúprea, ela desenvolveu. Eu não estou dizendo que esterco desenvolve Alocasia cúprea. E muito menos plantas, né? Plantas em geral. Isso foi até ótimo você ter falado isso. Eu tenho aqui a outra minha predileta, que é o meu Eonium Arboreum Atropurpureum. Essa é a minha suculenta predileta, inclusive ela está comigo há mais de 10 anos já. Quer dizer, né? Essa é antiguinha, hein? Tá compridinha. Olha o tamanho do caule. Né? Ela tem 10 anos. Então, essa é a minha suculenta predileta. Então, se esterco faz bem para a Alocasia, é óbvio que vai fazer bem para essa suculenta. Não. Onde essas suculentas vivem? Em solos pobres em matéria orgânica. Em solos geralmente arenosos. Você não pode colocar esterco nenhum de minhoca em suculenta. Principalmente em grande quantidade. Só que aí, o que as pessoas falam na internet quando você fala essa informação? Fala assim, mas a minha avó já dizia que esterco faz bem para a planta, então suculenta é planta, faz bem para ela. E esse a minha avó dizia, a minha tia dizia, o meu avô sempre disse, faz uns mitos, né, ganharem muito poder. Muito perigosos, então, né? Tem alguns mitos realmente perigosos, tem uns mitos que não são perigosos, tipo, acreditar que a lua influencia nas plantas, não tem problema nenhum, você não vai matar uma pessoa ou a sua planta, por né? Isso, né? E desculpa pessoas que estão aqui ouvindo a gente, a lua não influencia em absolutamente nada sobre as plantas. Nada. A lua influencia sobre grandes massas de água. Por isso que as marés são influenciadas pela lua. Sim. Crescer cabelo, parto, dor no dedão do pé. Tudo isso. Que mais que tem? Tem mais um monte de coisa. E a planta crescer mais porque o fluxo de água do xilema está maior ou menor na lua minguante. Não. Inclusive tem uma tese de doutorado brasileira, se não me engano, de 1949, em que o pesquisador analisou hortaliças em relação à semeadura, crescimento de mudas, floração, e ele verificou que não tem nenhuma diferença em cada fase da lua. O que influencia são as épocas do ano, as estações do ano, que tem a ver com seca, chuva, né, temperatura e tudo mais. Que é o que eu falo para todo mundo. Gente, cuidado que a maior influência são os ambientes, né, do que qualquer outra questão. Agora, isso não faz ninguém morrer. Acreditar que a lua influencia não gera problema. Né? Agora, imagina a seguinte coisa. Alguém fala, sei lá, que um agrotóxico qualquer lá deve ser passado na ponta da folha, porque aí a folha fica de tal jeito. E aí as pessoas vão se contaminar com aquilo, né? Com certeza. O pessoal está indicando... Olha, tem uma galera das suculentas que usa um monte de agrotóxico e nem sabe que é agrotóxico. Sim. Né? Ou usa substâncias tóxicas, por exemplo, o cercobin é super utilizado, o caotrine é super utilizado, e eles passam na planta como se não houvesse amanhã. E pra que luva, pra que máscara? Joga ali, ó. Deixa ali, né? Outro dia uma moça me perguntou o seguinte, assim, ela falou, afirmou, na verdade. Minha mãe passa lustramóveis nas plantas. Tem problema, né? Eu falei, nossa, lustramóveis. Como assim? Aí fui no móvel veio de planta, então, né? Então, mas aí eu fui no supermercado. Quando eu fui no supermercado, eu fui ver, aí eu vi que tinha um frasquinho lá, não é propaganda, aí tava escrito poliflor. Eu falei, gente, será que foi por isso que aconteceu? Mas aí eu fui pesquisar, usei a internet ali, não seja uma pesquisa tão apurada, mas tem muita informação na internet falando para as pessoas usarem lustramóvel. Enfim, eu acho que o cuidado ele deve ser esse. Tem um ponto que eu acho importante também, Samuel, que é diferente de uma situação, você está aí cultivando suas plantas, porque você é um pesquisador, você fala do assunto, é uma cena, né, completamente diferente, acho que do convencional para a maioria das pessoas. Mas tem um ponto que eu falo muito, até porque a escola de botânica ficava junto com uma loja de plantas, né? E a gente via, era junto com a Selva, nossa parceira amada. Sim! E a gente estava no mesmo espaço físico até a pandemia começar, depois a gente se separou fisicamente, mas continuamos juntos ali. E na Selva a gente via uma situação, não que seja um problema, né? Porque era só uma análise ali.
que era o seguinte, o quanto que as pessoas compram plantas. E o quanto que compra, Isso. morre, compra, morre, compra, morre, É. compra, morre, compra, morre. Calma, peraí. Comprou Vamos. porque achou bonito e quer levar para casa. E problema se eu tenho luz, né? Não são plantas não são objetos de decoração. E assim, antes de você levar a segunda para casa, que já que a primeira deu errado, existe esse lugar que é acessar o conhecimento científico para a gente conseguir Exato. esclarecer dúvidas, né? Não ir só pelo achismo. O Samuel trouxe aqui, acho que uma coisa muito importante, que muita gente me pergunta, eu acho que para você deve chegar algo similar, que é, Uhum. mas a fulana falou que a suculenta dela, ela fez tudo isso e deu certo. Por que, que a minha não deu? Ué, porque, primeiro, As são condições estão diferentes. condições, e tem uma coisa que eu também falo muito com o Samuel, que é o indivíduo. Você não é igual ao seu irmão. Vocês foram originados a partir de um pai e de uma mãe, mas existe uma coisa que se manifesta dentro das plantas que se chama vida. E a vida, às vezes, ela extravasa esse nosso desejo de controlar todas as situações, né? De estar ali no comando de Exato. tudo. Então, cuidado com o consumo exacerbado também, né? Que eu acho que é um ponto importante. Pode consumir, tudo bem, eu acho que está tudo ótimo, mas para de matar a planta, né? E assim, eu sempre falo, gente, todo mundo tem o mesmo direito de viver. Então, vamos oferecer as melhores condições, né, para elas antes de juntar um monte. Com certeza. Uma coisa interessante também, né, em relação a isso que a gente está falando, é super válido muitos canais de plantas, muita gente falando de planta, muita gente gostando de planta. Isso é realmente genial. Sim. O único problema, né, em relação a essa questão dos experimentos e como é que eu vou dizer, as coisas mirabolantes, né? Uhum. Eu sempre falo com os meus seguidores e inscritos assim, duvidem. E aí é um conhecimento, o ceticismo científico, né? Que é uma coisa que é fantástica É realmente. Tem aquele livro fantástico. do Carl Sagan, né? Os Demônios, como é que é? Eu esqueço o nome dele. Você lembra de cor aí? Não. O Mundo Assombrado dos Demônios, uma coisa assim. Esqueci o nome exato. Mas que ele fala exatamente essa ideia de que você tem que duvidar de tudo. Né? Então, alguém te falou assim, Não tem água de problema, arroz né? faz bem para as plantas. Água de arroz faz bem para as plantas. Aí você fala, quê? Duvido. E aí vai pesquisar, vai Exato. estudar. E você pesquisa depois, Anderson, como curiosidade. Coloca lá, água de arroz e plantas. Tem 1 milhão de vídeos na internet, Uhum. brasileiros e internacionais, falando que jogar água de arroz nas plantas faz super bem. Sim. E o povo me pediu vídeo sobre isso, eu fui estudar, estudar, estudar. Encontrei a fonte do problema. Uhum. Uma pesquisa que não virou artigo, e aí agora a gente sabe por quê, porque não foi replicável. Sim. Uma pesquisa que é só um texto da internet, sem referência bibliográfica, sem o nome da revista, de uma pessoa que estudou aquilo na faculdade dela, não lembro o lugar agora, Sim. e aquilo viralizou como se Popularizou, água né? de arroz funcionasse para ajudar a planta a crescer. E tem uma galera que deve estar assistindo a gente aqui que usa para orquídea, porque dizem que a orquídea ama a água da Água de lavagem arroz. do arroz. Gente, não tem, Não tem nada não tem comprovado, né? nada, entendeu? Eu acho que são caminhos importantes para trazer essa modo de reflexão, porque a internet ela populariza. Eu acho que tem uma parte muito legal da internet que é de propagar, né, a informação. Eu não diria nem o Exato. conhecimento, mas ela propaga a Uhum. informação. Só que nem toda a informação é contida ou ela está repleta de fato, efetivamente, de um conhecimento útil, né, e prático. Exato. Então, esse questionar ele é fundamental e a gente precisa considerar o seguinte: tradicionalmente e por influências gerais ali da vida, a gente aprende que tudo que é verdinho tem folha é planta. Né? Eu acho engraçado que no reino animal a gente consegue distinguir, também isso historicamente é mais do que analisado Sim. já, né? O elefante, você diferencia o elefante de uma formiga visualmente. Só que você chama elefante de elefante, formiga de formiga, que a gente consegue visualizar as diferenças e até dar essa importância para cada um por conta dessa nomenclatura. Por que você não Então, pode diferenciar uma locase de um antúrio? exato. Né? Né? É um É exercício só o foco. fundamental. Exatamente, é foco. Hoje já tem fontes de pesquisa, tem o canal do Samuel, tem as redes sociais do Samuel, de muitas outras pessoas ali falando Exato. sobre esses assuntos, né? E já que o nosso tempo está encerrando aqui, te fazer uma pergunta, é o seguinte: você vê, então acho que já está mais que respondido, né? Mas esses ganhos que a gente tem
o que a ciência tem com a popularização desses assuntos. Você acredita que a gente vai ter mudanças positivas, eu digo, né? Porque eu já vejo, assim, a galera da Claro. ciência totalmente aberta para falar dos assuntos, Sim, contar as sim. histórias, né? A gente ainda está caminhando. Não vou nem dizer que a gente está caminhando a passos Uhum. curtos, não. A gente está caminhando. Eu vejo muitas pessoas, pelo amor de Deus, sem nenhum preconceito, né? Mas De umas forma alguma. senhoras, umas senhoras que vêm, que nunca cultivaram planta ou que nunca estudaram planta, que vêm no meu YouTube e falam assim: Nossa, Samuel, eu amo seu canal, estou aprendendo ciência pela primeira vez na vida. Eu sou uma É, dona de casa que nunca soube o que. Olha, eu sei dizer agora que suculenta precisa ser regada no final da tarde, porque ela abre os estômatos no final da uhum, tarde. Eu tô me exato. achando muito chique. Ou seja, não É, é a mas é isso. nomenclatura, mas é como que a gente consegue utilizar no dia a dia o conhecimento Exato. científico da botânica. E eu sei também que vocês da Escola de Botânica têm esse papel fundamental na vida de todo mundo que passa por aí, porque a gente gera um conhecimento que faz diferença na vida das pessoas mesmo, no dia a dia delas com as plantas, no dia a dia delas até com as outras pessoas, que faz com que a gente tenha uma percepção diferente do que é a vida, do que é Sim, uma planta, de como ela é lenta e de que aí eu tenho que ter paciência, então isso gera menos ansiedade, você exato. aprende a ficar paciente, você aprende a apreciar pequenos detalhes, um brotinho que nasce, uma flor que vai se abrir, um frutinho que foi formado, isso daí gera realmente uma conexão com a natureza, com a vida, de uma forma muito espetacular mesmo. Exatamente, né? A natureza está em todo lugar, não é porque algumas cidades se tornaram extremamente urbanizadas que não Uhum. tem natureza, né? A gente consegue encontrar vida em toda parte e eu acho que essa possibilidade que você oferece através das suas redes e através... Tem uma coisa que eu acho fundamental, Samuel, que é ânimo. A gente precisa também ter disposição e ânimo de falar com as pessoas, né? Imagina se estivesse Exato. contando, você está sempre rindo, imagina se a gente tivesse olha lá, tá vendo? Imagina se a gente fosse contar esses assuntos que são tão taxados como assuntos complexos e na Bom, assim, verdade né? nem são, né? Ai, com O seriedade. parênquima aquífero. Ai, O aquela coisa. parênquima aquífero é um tecido armazenador de água. Nossa, Não ia Deus me dar. livre, né? Assim não dá, não funciona. Então, eu acho que também para quem está aí interessado em divulgar isso, digo isso porque a gente tem muitos estudantes de graduação que nos acompanham por aqui. Ah, que coisa boa. Bota uma animação e tudo isso, junta a turminha, vocês que estudam bastante aí a parte científica também, querem popularizar, parte de um princípio, tem que ser divertido, senão não tem graça. Exato. Nos anos Senão 90, não tem para quem não graça. conhece, procura lá no Google, tem o Mundo de Bikman ali. A gente tem uma boa referência de como Exato, que era muito era falar bom. de ciência, né? Genial mesmo. Muito bem. Maravilha. Samuel, eu quero te agradecer demais por ter Ô, topado Anderson, esse eu que agradeço pelo bate-papo. convite. Muito bom. Espero que depois que a Pandi, né? Eu tenho uma amiga, a Sabrina, que até esteve aqui com a gente um tempo atrás, que é lá do Sabor de Fazer. Ela, eu tô chamando mais de pandemia, não, tô chamando de Pandi para ver se fica Pra ficar mais mais ameno. íntima. Não, para ficar mais íntima e leve. Depois que a Pandi Ai, que passar, bom. a gente se encontrar, né? Para poder conversar um pouco mais. Tá Terei bom? muito prazer em conhecer a Escola de Botânica e com certeza será um prazer. Obrigado. E agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Só avisar todo Beleza. mundo que amanhã a gente então tem a abertura das inscrições para os nossos cursos semestrais, incluindo o curso de Introdução à Botânica, que começa em fevereiro do ano que vem. Então as informações estão lá no nosso site, vocês conseguem acompanhar tudo nas redes sociais também. Samuel, obrigado. A gente se encontra em Beijo. breve. Um beijão. Obrigado, Beijo. pessoas. Um grande abraço Tchau, para turma. você. Obrigado, Tchau, viu, por acompanhar. tchau. Valeu. Obrigado, Anderson.